versículos 14 e 19. Gênesis 3, 14 e 19. Todos acharam? Gênesis 3, de 14 a 19. Está entre Gênesis e Apocalipse. Só uma dica. Capítulo 3, versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E o versículo 19, falando ao homem: do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando o homem caiu, o Senhor veio impetrando um juízo sobre todos aqueles envolvidos na queda. Uma palavra para o homem, uma palavra para a mulher, uma palavra para a serpente, uma palavra para a terra, porque todos eles foram de alguma forma comprometidos com a queda. O pecado veio, a queda do homem se processou, então a partir disso o mundo passou a ter uma outra configuração. O mundo que caminhava num fluxo de bênção, de prosperidade, de multiplicação, entrou agora num fluxo trágico, de maldição, de perdas, de derrotas, de enfermidade, de morte. E o Senhor veio trazendo uma palavra para a serpente, porque a serpente foi um instrumento para a queda. Por trás da serpente, Satanás. Mas o Senhor traz uma palavra para a serpente, no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E é por isso que nós vemos hoje a serpente se rastejando. Certamente ela tinha um outro formato, mas houve uma palavra de maldição e ela agora passa a rastejar sobre a terra. E a Bíblia diz: comerás pó todos os dias da tua vida. Mas eu creio, queridos, e nós cremos dentro dessa passagem bíblica, não só uma pessoa, mas muitos têm chegado nessa passagem bíblica uma preocupação para além da visão da serpente em si. Na verdade, o Senhor está olhando para a serpente, mas falando para o diabo. Falando para aquele que começa como serpente no livro de Gênesis, mas termina lá no Apocalipse como o grande dragão. Satanás, como aquele que na figura da serpente rasteja e come do pó. Cientificamente falando, nós sabemos que a serpente não se alimenta de terra, nem se alimenta de pó. Mas na verdade o Senhor, projetando uma visão para além da serpente, está vendo Satanás e dizendo para Satanás que Satanás vai se alimentar do pó, que Satanás se alimenta do pó, que ele se alegra e ele é saciado no pó. Não coincidentemente, no versículo 19, a Bíblia diz: no suor do rosto comerás o teu pão. Agora dizendo ao homem: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Uma palavra dirigida à serpente, mas na verdade para Satanás. E uma palavra dirigida ao homem, o homem na queda, o homem dependente apenas da vida terrena e da vida material. E de repente o pó se junta tanto do 14 quanto do versículo 19, nos trazendo uma conclusão de que Satanás se alimenta da nossa natureza caída, que Satanás se alimenta do pó da terra. O homem, pó da terra. O Senhor não fez o homem apenas para ter uma visão do seu corpo extraído da terra. O Senhor, na verdade, projetou o homem para uma vida espiritual
salvo para uma vida eterna. Mas esse homem caído é um homem limitado a vir da terra e voltar da terra. Esse homem nessa condição caída é um prato cheio e é um alimento para Satanás. Queremos dizer de uma forma clara que Satanás se alimenta da natureza caída do homem. Lá em Gálatas capítulo 5, a palavra de Deus fala quais são as obras da carne, ou quais são as obras dessa natureza decaída, dessa natureza que está em rebeldia contra Deus. Porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, inimizade, contenda, porfias, invejas, ciúmes, glutonaria, bebedice, dentre as quais eu vos advirto que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Vemos no versículo 14 uma palavra de maldição: Satanás se alimentando do pó da terra. E o homem veio do pó e volta para o pó, e na sua natureza caída, no seu caminhar baseado numa natureza corrompida, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, sem a vida de Deus, o homem vivendo na sua carnalidade, acaba sendo um prato cheio para o diabo. Satanás se alimenta disso. E quando nós encontramos lá em 1 de Pedro, capítulo 5, sede sóbrios, uma palavra dirigida a cada um de nós: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Diga, tragar. É alimento. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, busca uma oportunidade. Porque onde há pó, porque onde há natureza caída, porque onde não há espiritualidade que sobrepuje a carne, então se oferece um espaço e um campo de pouso para Satanás pousar ali e se alimentar de tudo aquilo que nós falamos em Gálatas capítulo 5. Onde há inimizade, onde há contenda, onde há maledicência, onde há inveja, onde há disputa, onde há briga, onde há contenda, onde há ira, onde há imundície, onde há lascívia, onde há impureza, ali o pó se manifesta, ali a natureza caída aflora e serve de alimento para aquele que anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Queria que você dissesse para o seu vizinho: se depender de você, Satanás vai morrer à míngua. Diga isso para ele. Como é que você tem que acordar todos os dias? Meu querido, eu gostaria que você aceitasse esse desafio de consagrar sua vida para Deus. Logo pela manhã, você é um jovem, uma jovem, um homem casado, uma mulher casada, um ancião, acordar pela manhã, uma criança, um adolescente, seja qual for a sua faixa etária, acordar pela manhã e antes de pisar no chão dizer: neste dia é mais um dia em que a minha vida vai glorificar a Deus. Os meus membros vão glorificar a Deus, os meus olhos vão glorificar a Deus, meus ouvidos, a minha boca. Senhor, põe guardas à porta da minha boca, põe guardas à porta do meu coração. Senhor, ajuda-me a desviar o meu olhar das coisas que não edificam. Livra-me do segundo olhar, porque o primeiro olhar talvez seja inevitável, aparece na tua frente, você não tem como evitar. Mas aquela segunda olhada, o segundo olhar voluntário, o segundo olhar que é fruto de uma decisão consciente: Senhor, livra-me do segundo olhar, e no primeiro olhar põe guardas à porta dos meus olhos, põe guardas à porta dos meus ouvidos, dos meus pés, porque eu entendo, Senhor, que a tua palavra está dizendo que o diabo se alimenta do pó todos os dias. Eu quero dizer que tem gente, e a humanidade está oferecendo muito pó para o diabo comer. Mas se depender da igreja de
partir de agora eu vou trilhar o meu caminho, porque está chegando o príncipe deste mundo, referindo-se a Satanás, e esse príncipe deste mundo nada tem em mim. Ele não encontra uma unha na minha vida. Jesus dizendo. Ele não encontra uma ponta de egoísmo. Ele não encontra uma ponta de ansiedade. Ele não encontra uma ponta de incredulidade. Ele não encontra uma unha de maledicência, uma unha de sensualidade. Ele não tem nada em mim, eu não tenho nada com ele, e então ele passa de largo. Mais ou menos 2 meses, estava aqui no gabinete pastoral. O Espírito de Deus falou no meu coração: pega o rol de membros da igreja e passa o teu olhar em cada discípulo. Eu fui passando. De repente, como que numa visão de raio-x, comecei a olhar para os jovens e para alguns que não estão aqui em nosso meio. E é interessante que o seu olhar vai passando e vai destacando esse jovem. E depois segue mais um pouquinho, outro jovem que não vem mais. Aí passa mais um pouquinho, outro jovem. E os pais estão aqui congregando, adorando a Deus, e de repente uma inquietação no meu coração. E aí imediatamente começo a pegar o telefone e começo a ligar. E eu sei que os pais aqui são testemunhas daqueles que o Senhor pediu que eu entrasse em contato. E fui ligando, os que eu conseguia ligar eu ligava, os que não conseguia ligar entrava em contato com o MSN, porque como que numa urgência do Espírito Santo. Fui ligando para cada um deles sem entender por que o Espírito Santo tinha urgência para entrar em contato com esses jovens. Sem entrar em detalhes. Um deles se encontra hoje internado na CTI do Hospital das Clínicas, aqui no centro de Ribeirão Preto. E eu sei que é muito forte isso. Mas quando o Espírito Santo começa a trazer figuras, começa a trazer pessoas, e necessariamente ele trouxe jovens, porque de alguma forma, queridos, esse maligno que não tem nada de bom, que anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Quantos entendem o que o Espírito de Deus está falando aqui? Amém, queridos? E a reunião dos jovens de que o Tiago fez menção, de ontem à noite, foi uma urgência do Espírito Santo colocado no coração. Porque das 100 ovelhas, às vezes nós não temos aquele senso de propriedade, essa ovelha é nossa. E às vezes essa ovelha se desgarra e a gente nem percebe, e a gente nem sente falta. E se a gente não tem o senso de propriedade, e se a ovelha também não tem o senso de pertencer a alguém, ou de pertencer a algum lugar, é fácil se desviar, é fácil esmorecer na sua fé, e de repente ela encontra outros amigos, ela encontra outros que os abracem, e que proponham um novo caminho, queridos. E isso acontece de uma maneira tão fácil, basta a gente descuidar um pouquinho. Então o que aconteceu ontem, aqui, no meio dos jovens, e quem chegou mesmo depois da pregação, quando chegou depois do momento da palavra, que os jovens estavam aqui orando, e todos eles chorando, o testemunho foi o seguinte: pastor, quando eu entrei aqui, nem ouvi a palavra, nem sabia o que havia sido ministrado, mas havia uma unção de compaixão, havia uma unção liberada do Espírito Santo de Deus, nos chamando a atenção. Porque numa dessas visitas, a um desses jovens que o Espírito Santo colocou no nosso coração, quando fomos ali na casa daquele jovem para ministrar, estávamos saindo, o Espírito Santo colocou no meu coração a seguinte palavra: vocês estão vivendo um momento como que no limiar de um fechar da arca. Não é a arca da aliança, é a arca de Noé. Vocês estão no limiar do fechamento, a porta ainda está aberta, mas é no limiar do fechamento da arca da salvação, onde 8 almas se salvaram: Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras.
saindo da casa de um dos jovens, que estava na relação que Deus havia falado, saindo, descendo as escadas, o Espírito falou: vocês estão no limiar do fechar das portas da arca. Quem está do lado de dentro está salvo, mas quem está do lado de fora está perdido. E às vezes a gente acha que no final das contas Deus vai dar um jeitinho. Sabe por que a gente acha que Deus vai dar um jeitinho? Porque a gente tem orado pouco. Porque na hora que a gente entra no nosso quarto de oração, que o Espírito Santo de Deus começa a fazer borbulhar coisas tremendas no nosso coração, a gente se assusta com o que Ele fala. A gente acha que vai dar um jeitinho, que Deus na hora H vai dar um jeitinho, porque a gente está acostumado a trilhar no bem bom, no caminho tranquilo, onde nada acontece, onde nenhum mal vai acontecer. Mas na hora que a gente se fecha com Deus e busca Deus, e Deus começa a trazer à sua mente: olha, ora por aquele jovem, ora por aquela jovem, ora por aquele homem, ora por aquela mulher. Não é por acaso que Ele colocou no teu coração, porque, queridos, invariavelmente, quando Deus coloca algo no coração, Ele quer trazer salvação, Ele quer trazer livramento. Provavelmente há um limiar de problemas, há um limiar de tentativa do inimigo de roubar, matar e destruir. Quantos dizem amém? Amém. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Geralmente Jesus chamava Pedro de Pedro, mas nesse momento ele o chama de Simão. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso de mim algumas vezes e de outros pastores também. Porque Pedro representa o homem forte, o homem espiritual, o homem que nasce de Deus, o homem que nasce dos céus. Mas Simão representa o pó da terra. O Simão representa o homem natural, que se continuar vivendo no seu natural, será alimento para serpentes. E é interessante que às vezes a gente se considera Pedro, não é verdade? Já sou batizado nas águas, eu vou na igreja uma vez por semana, eu posso namorar no escurinho, que não vai acontecer nada. Eu posso namorar dentro do carro, ninguém vai ver, não vai acontecer nada, porque eu me garanto. E era o que Pedro dizia: Senhor, será que o Senhor está desconfiando de mim? Eu sou Pedro, afinal de contas. O Senhor já mudou a minha identidade. O Senhor já me deu um novo nome. Ó Deus, ó Jesus, eu vou contigo até a morte, porque eu sou forte. Eu posso vencer a tentação, eu venço o diabo, eu estou pronto. Mas vejam que Jesus não chama de Pedro. Jesus não identifica agora como homem espiritualmente preparado. Jesus começa o diálogo chamando-o de Simão, para chamar a atenção daquele homem do quanto havia nele ainda de pó, de quanto havia nele ainda de uma natureza que se contrapunha à natureza espiritual, de quanto havia nele ainda
É Jesus quem abre os olhos dele, dizendo: ó Pedro, tem muito de Simão ainda na tua vida. Ó Pedro, tem muito ainda dos velhos pensamentos na tua vida. Tem muito dos velhos comportamentos na tua vida. Tem muito dos velhos hábitos na tua vida. E eu te chamo a atenção para a grande verdade, que embora eu tenha já mudado a tua identidade, tenha lhe dado um novo nome, mas há muito do velho ainda, que insiste em subsistir, que insiste em ressuscitar a cada dia. E é justamente por conta do Simão que há em você, do Simão que há nos teus pensamentos, nos teus sentimentos e no teu coração. É justamente por conta disso que Satanás reivindicou, reclamou, pediu para te peneirar como trigo, e eu permiti. Por que Deus permite Satanás rondar nossa vida? Porque quando eu venço o diabo, e quando eu piso na cabeça da serpente, no nome precioso de Jesus e na dependência do Espírito Santo de Deus, eu saio do outro lado fortalecido, eu saio do outro lado com uma nova autoridade espiritual, eu saio do outro lado robustecido espiritualmente falando. Como é que Satanás chega para Deus e fala: olha, eu quero peneirar esses teus discípulos? E Deus, como Jó, como fez com Jó, você quer? Então eu permito. E da mesma forma, Deus permitiu que Satanás, de alguma forma, fustigasse Pedro e fustigasse os discípulos. E quem de nós aqui não passa por lutas que muitas vezes a gente percebe que é o diabo tentando nos afrontar, tentando nos humilhar, tentando nos roubar, tentando nos intimidar e tirar a nossa autoridade? Será que alguém aqui que não sofre nada, nenhuma intervenção do diabo? Nenhum de nós. Às vezes a gente não percebe, mas o diabo está tão presente, tantas vezes, em períodos da nossa vida. E Deus permite. E por que Ele permite? Porque quando eu começo a descobrir que é o diabo que está vindo, e eu sei que ele vai buscar alguma coisa na minha vida, ele quer me espezinhar, e ele quer encontrar em mim intolerância, ele quer encontrar em mim impaciência, ele quer encontrar em mim falta de perdão, e aí descubro que é ele, e imediatamente, olha, seja quem for, está perdoado por antecipação, seja quem for, hei de tolerar, hei de suportar, hei de caminhar mais uma milha, não importa. Por quê? Porque Satanás não há de encontrar uma unha na minha vida. Eu não estou dizendo que isso seja uma realidade 100%, estou apenas dizendo que é um desafio que nós devemos ter. E é justamente quando nós conseguimos identificar que debaixo de uma permissão do Senhor, Satanás vem. E às vezes ele vem querendo destruir minha empresa, destruir meu ministério, destruir o meu caráter, destruir os meus relacionamentos familiares, destruir a minha paternidade em relação aos meus filhos, destruir a minha submissão em relação às minhas autoridades espirituais, principalmente quando as coisas estão meio nebulosas. Satanás é especialista em tornar a nossa vida meio nebulosa, mas a gente vai para a cruz e vai para a dependência de Deus. Senhor, revela-me onde está o diabo, onde está o dedo do tinhoso, onde está o dedo do inimigo, onde está a unha de Satanás procurando destruir a minha vida, porque Satanás não quer outra coisa a não ser se alimentar do pó que eu lhe forneço. E aí, queridos, é que nós entendemos, quando Paulo nos diz lá em Gálatas, em Efésios também ele diz, que se nós vivermos no Espírito, nunca cumpriremos as satisfações da nossa carne, os desejos da nossa carne. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Decorou? Então vamos juntos. 9. Amor, alegria e paz.
Vamos para o segundo grupo. Bondade, benignidade e longanimidade. E para o terceiro grupo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se andarmos no Espírito, o nosso caminhar será sem rastros de pó. Satanás vai tentar se aproximar, mas vamos ter autoridade para poder dizer como Jesus: eis que o príncipe deste mundo chega, mas ele não tem nada em mim. Mas vamos ser realistas. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículos 7 a 9. Mas cada um aqui precisa estar consciente, em primeiro lugar, consciente do Simão que há em nós. Então diga para o seu vizinho: Simão, Simão. Quando teu marido chegar nervoso em casa, chega meio nervoso em casa, querendo chutar o pau da barraca, você olha para ele e fala: Simão, Simão. Quando for mulher, você fala: Simoa, Simoa. Mas você vai identificar e você vai ajudar o seu irmão sem julgamento, sem apontar o dedo acusador. Mas nós vamos entender que há um Simão em nós que quer aflorar, que quer ressuscitar. Saiba que um dos gomos do fruto do Espírito é alegria. Receba isso como revelação na tua vida em nome de Jesus. O gomo do fruto do Espírito é alegria. Às vezes, querido, você vai estar envolvido por um ambiente opressor. E muitas vezes, dependendo do lugar e dependendo do ambiente, somos envolvidos por um ambiente opressor e um ambiente desanimador. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e entendo que o Espírito Santo de Deus, independentemente do que me cerca, das circunstâncias ao redor, o que Ele produz em mim, alegria, é o gozo do Espírito, é a alegria do Espírito. E eu entendo que esta é uma verdade de Deus para a minha vida. E que isso não depende do que vem de fora, depende do que está dentro de mim, do Espírito Santo de Deus. Então vou fazer o que nos diz a carta aos Tessalonicenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Torne a se alegrar. Receba da alegria do Espírito. Receba da alegria do Espírito. É amor, alegria e paz. Bondade, benignidade, longanimidade, que é paciência. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E sobre estas coisas não há pó. Não há carne. Porque é Espírito. E como o Tiago nos mencionou, pela palavra de Deus, busque as coisas que são do alto, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Porque essas coisas da terra voltam para a terra, mas as coisas do céu são indestrutíveis na nossa vida. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amados, ontem nós lançamos o desafio para os jovens. Eu quero continuar lançando esse desafio para a igreja. Eu tenho sentido falta das nossas reuniões de grupos, reuniões de oração, que se formam 2 ou 3 que possam vir para o templo, ou que se possam reunir nas celas, ou um pouquinho antes do culto, ou alguma coisa, porque eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Reuniões de oração onde nós possamos apresentar nomes diante de Deus. Deus, fulano de tal está esfriando na sua fé, ele corre perigo. Senhor, eu quero continuar sustentando esta vida, segurando as cordas desta vida, desta pessoa diante do Senhor. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
E tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aleluia. Quando é que a gente se converte? Quando é que Pedro de verdade se converteu? Qual foi a ação do inimigo na vida de Pedro? O diabo foi entrando sorrateiramente até Pedro negar Jesus. Depois ele se decepciona com ele mesmo, se afasta. Mesmo depois de Jesus ressuscitar, está lá Pedro na praia, dizendo o quê? Vou pescar. Alguma coisa errada em pescar? Não. Só que o Senhor o havia chamado para uma missão muito mais sublime. Mas depois que o diabo incide sobre nós, ele arranca do nosso coração a nossa vocação, a nossa paixão, o nosso amor por Deus. E quando Pedro diz, vou pescar, para muitos nada a ver, nenhum problema. Mas para Jesus, aquilo representava um homem que já tinha conhecido tanto de Deus, querendo voltar à velha vida, ao velho comportamento, ao velho estilo de vida, ao velho caminho. Quantos de nós, depois da incidência de uma tremenda batalha espiritual sobre nossas vidas, queremos voltar? Voltar a viver aquilo que a gente vivia no passado? Pedro, quando te converteres, quando você voltar ao primeiro amor, quando você pisar na cabeça do diabo, quando você se perdoar por você ter me negado, quando você conseguir sepultar essas duras lembranças do teu fracasso, Pedro, quando te converteres, quando voltares para mim, quando voltares para o teu fervor, vai e confirma teus irmãos, porque eles passam todos os dias pelas mesmas tentações, todos os dias eles são humilhados pelo inimigo. Mas Pedro, quando te converteres, quando você descobrir a chave da vitória contra o diabo e contra as tentações, vai e confirma teus irmãos. Queridos, quando eu venço o diabo, eu me torno um líder. Quando eu venço o diabo, a minha vida começa a influenciar pessoas, e Deus vai me colocando num patamar maior de influência. Mesmo que você não tenha um título ou um reconhecimento na igreja, mas quando você vence o diabo na sua experiência de vida, Deus te coloca numa posição de autoridade espiritual para influenciar um raio de ação maior. Pedro, quando te converteres, vai e confirma teus irmãos. Por que Pedro foi o líder da igreja primitiva naqueles dias? Porque ele soube na sua carne o que é vencer o diabo. Querido, vença o diabo no seu dia a dia. Não faça como Pedro, dizendo, Senhor, eu me garanto, vou contigo até a morte. Cuidado. Cuidado com o Simão que é em você. Amém, queridos? Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quantos talvez ainda estejam do lado de fora? Porque nós ainda não encontramos o caminho de se pagar o preço, de segurar as cordas em oração em favor das pessoas. Quantos talvez ainda estão sofrendo nas garras do diabo? Porque ainda não entendemos no nosso espírito o que se passou no Espírito de Jesus. Pedro, o diabo está querendo rondar a tua vida, mas eu roguei por você. Para que a tua fé não desfaleça. Mesmo depois de você, Pedro, ter chegado no fundo do poço, de rejeição, de negação, de tudo, você vai sair desse vale. E você vai ser colocado numa posição de autoridade em favor de outros. E como eu roguei por você, vai e roga pelos outros. Amados, por que nós temos tanta dificuldade para orar? Porque não há coisa nesse mundo mais poderosa do
algo que seja mais poderoso do que a oração. Pedro, eu roguei por ti, eu orei por você, eu entrei em batalha em teu favor. E quando te converteres, eu sei que você vai se converter, vai e fortalece teus irmãos. Amém? Eu sei que Deus está ateando uma chama no nosso coração. Nós não vamos permitir que o frio que tem recaído sobre nossa cidade, sobre as cidades circunvizinhas, não vamos permitir que o nosso trabalho, que a nossa correria nos tire do foco central. Porque não há coisa mais importante do que sermos usados por Deus para a salvação e para a libertação de muitas vidas. Isso nós vamos fazer através da oração. Mesmo que você tenha que atropelar algumas coisas ou deixar na gaveta outras. Mas, meu irmão, o Espírito de Deus tem nos chamado para a oração. Vamos nos reunir em dois em dois, de 3 em 3, de 4 em 4, nas células, no templo. Vamos entender que aquilo que o Espírito de Deus passou na sala do meu gabinete pastoral ali, olha para os jovens. E um a um, antes que acontecesse acidente, antes que acontecesse alguma coisa, ou queda, alguma coisa, um a um. O que o Espírito quer? Salvar. Amém, queridos? Então eu quero chamar a igreja nessa hora a ficar de pé. Eu quero chamar à frente aqui todas as pessoas que entenderam o que o Espírito de Deus está falando nessa noite. Que querem fazer a diferença. Pai querido, eu não quero que a minha vida ofereça alimento para Satanás. Eu quero viver no Espírito, sensível à tua voz, sensível ao mover do teu Espírito. Senhor, eu consagro novamente todo o meu ser a Ti. E tudo que ainda há no meu temperamento, nos meus pensamentos, ou em qualquer parte do meu ser, que não Te glorifique, e que possa exaltar ao maligno, transforma-se. Eu submeto a Ti todas as áreas da minha vida. Eu me arrependo por toda inimizade, contenda, ira, disputa, feitiçaria, idolatria, pornografia, impureza, prostituição, lascívia, ciúmes, invejas, porfias, disputas, glutonaria, bebedice. Eu me arrependo. E eu te peço hoje, transforma a minha vida. Eu quero viver o fruto do Teu Espírito.
porque é impossível que o Senhor minta. E a tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.